Capítulo 9, no versículo 6. O título deste assunto aqui é o advento e o poder do Messias. Todos religiosos, os que se dizem cristãos evangélicos, já sabem que Jesus Cristo é o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. O Messias, ele é o Redentor. Então, aqui em Isaías, no capítulo 9, mostra uma profecia do profeta Isaías, que foi um profeta chamado um profeta messiânico, porque Isaías, ele profetizou a vinda do Messias em detalhes. E o livro de Isaías, ele é um livro que é o resumo de toda a Bíblia. Na Bíblia há 66 livros. E o livro de Isaías, ele possui 66 capítulos. Então, todos evangélicos, cristãos, creem que Jesus é o Messias. Mas os judeus foram cegados. O próprio Deus cegou os judeus para que eles não crescem que Jesus era o Messias, porque se eles crescem que Jesus era o Messias e tivessem recebido Jesus como o Messias, nós, como gentios, não teríamos nem mesmo a chance de ter salvação. Mas o próprio Deus cegou os judeus para que Jesus fosse morto pelo seu próprio povo, para que através do sacrifício de Jesus Cristo nós pudéssemos ter a vida eterna. Mas os judeus, eles sabem que o Messias é o próprio Deus, o único e verdadeiro Deus, o Jeová do Antigo Testamento. Eles sabem que o Messias tem que ser o próprio Deus feito carne. Nenhum judeu vai acreditar que Deus é separado em três pessoas, porque isto é paganismo. Então o profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, aqui no versículo 2, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Ele está falando de nós que andávamos na região da morte, porque somos pecadores, porque em pecado nos concebeu a nossa mãe, porque o pecado original, ele estava sobre a humanidade, que é a incredulidade e uma sentença de morte. Por isso que quem andava na sombra da morte resplandeceu a luz de Jesus Cristo, o Messias, quando ele esteve na terra, morrendo sobre a cruz do Calvário para purificar os nossos pecados. Então essa luz resplandeceu sobre nós que andávamos na sombra da morte. Mas no versículo 6
A profecia diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Ora, se o principado estava sobre os seus ombros, é porque ele tinha todo o principado, o Messias. E o seu nome será, o nome desse Messias será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Deus Forte? O Messias seria o Deus Forte? Mas a Bíblia diz, irmão Gilberto, que o Deus Forte no Antigo Testamento era o Jeová. E aqui o profeta Isaías diz que o nome do Messias será Deus Forte. Pai da eternidade. Ué, que coisa estranha. Mas o Messias não é filho? Por que aqui está falando que o Messias seria Pai da eternidade? Pai da eternidade significa que ele é dono, ele é criador de tudo que existe. Porque se ele é Pai da eternidade, foi ele quem criou todas as coisas. Porque ele é eterno. E quem é eterno não teve princípio. Note que Abraão, quando ele encontrou com Melquisedeque, o grande príncipe e rei, a Bíblia diz que ele não tinha início de dias, ele não teve princípio. Aquele Melquisedeque era o mesmo Messias aqui de Isaías, que diz Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Acho que essa carta não foi carregada. Então, esse Jesus Então Jesus, então Jesus veio cumprir a profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ora, nenhum pregador, nenhum líder religioso nega que Jesus é o Messias prometido em Isaías 9, capítulo 6. Mas muitos religiosos negam que Jesus é o Pai da eternidade. Eles dizem: nós não negamos que Jesus é o Messias, mas nega que ele é o Pai da eternidade. Porque a Bíblia diz que o Pai, Filho e Espírito Santo teria um nome. E a Bíblia diz que este nome é o nome dado para o Messias, que é o Pai da eternidade. Mas os religiosos acabam crendo que Jesus não é Pai. Eles falam que Jesus, ele é a segunda pessoa de uma tal trindade, uma palavra que nem existe na Bíblia, mas eles gostam de repetir isso.
Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa, é a unidade de Deus, que como Pai, Ele está sobre nós, é o Jeová do Antigo Testamento, mas este Deus que é o Pai da eternidade, ou tem dois pais? Ele criou um corpo humano e habitou no corpo chamado Filho. E ele voltou no dia de Pentecostes para habitar no homem através do Espírito Santo. Então Pai, Filho, Espírito Santo é a mesma pessoa. Ou Isaías, lá no versículo 6 do capítulo 9, errou quando disse que o Messias era o Pai da eternidade. Então, muitos dizem que existem três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é idolatria, paganismo, que se iniciou no ano 325, lá no Concílio de Nicéia. Mas a Bíblia diz, quando o anjo apareceu para Maria e disse para ela que ela conceberia do Espírito Santo. Então quem é o pai de Jesus? É o Pai ou é o Espírito Santo? Jesus tem dois pais? Não, a Bíblia não erra. O Espírito Santo é o Jeová que concebeu em Maria um corpo chamado Filho e habitou naquele corpo. E a Bíblia diz que em Jesus habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habitou, ao ponto que Jesus disse para Filipe, quando Filipe pediu para mostrar o Pai: mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus disse: tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me conhecestes ainda? Ali era o Pai feito carne, falando com Filipe. Quem vê o Pai, vê a mim. Jesus também disse: ninguém vem a mim. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai, porque ali em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Isaías não errou quando disse que o Messias é o Pai da eternidade, porque Jesus Cristo é sim o Jeová do Antigo Testamento. A teologia te mostrou algo diferente? Os religiosos estão te mostrando algo diferente? É porque eles se baseiam no que Constantino, o imperador pagão, idólatra romano, fez lá no Concílio de Nicéia no ano 325. Eles não se baseiam no que a Bíblia diz. Porque Jesus disse em Mateus 28:19, para que os discípulos fossem a todas as nações, ide a todas as nações, batizando-as em nome, ele pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, ninguém chama Pai. Filho não é nome, filho é título. Ninguém chama Espírito Santo. É Espírito Santo porque é um Espírito que é santo. Qual é o nome? Ele pediu um nome, um só nome. Então no dia de Pentecostes, Pedro em Atos 2:38 cumpriu a ordenança de Jesus, dizendo: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui. Então o apóstolo Paulo, antes mesmo de se encontrar com Pedro, pregava a mesma coisa que Pedro pregava. E o apóstolo Paulo disse que o que ele pregava, ele não recebeu de homem algum, mas ele recebeu do próprio Deus. E o apóstolo Paulo, em Atos 19, recomendou que
que os discípulos de João Batista fossem batizados no único nome, no nome de Jesus Cristo. E eles foram batizados e depois receberam o Espírito Santo. Então, meu amigo, olhe para que Deus tire a escama dos seus olhos e você possa enxergar a verdade bíblica de que só há um Deus, só há um batismo, um só Senhor, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o Cordeiro que foi morto e vive, esse Deus único, onde Deus disse, só há um comigo. Só há um Deus, não há outro comigo. Não há outro Deus comigo. Esse Deus chama-se Senhor Jesus Cristo, que é a pessoa. Não são três pessoas da Trindade, mas só existe a pessoa de Deus, chamado Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Abra os seus olhos para esta grande verdade, receba o seu batismo em nome de Jesus Cristo, e então você estará apto para receber o dom do Espírito Santo, que é a própria vida de Jesus Cristo, o